do Senhor. Um forte abraço a todos vocês que me acompanham. Glória a Deus. Vocês que estão comigo desde o começo, vocês que chegaram no meio, vocês que chegaram agora. Glória a Deus. Deus continua abençoando grandemente a todos. Deus é poderoso, maravilhoso e Ele tem cuidado de cada um de nós. A palavra do Senhor queremos meditar. Encontra-se no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16 a seguir, que nos diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matarás. Então disse o Senhor: Toma a bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Glória a Deus. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Só até aqui no versículo de número 5. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, que nos mostra, meu amado, minha amada, que independentemente de qualquer coisa, mesmo que a gente não esteja entendendo, mas devemos obedecer à voz do Senhor. Glória a Deus. Deus falara com Samuel, né? Que até quando ele ia ter dó de Saul, se Deus já havia rejeitado. Então, meu amado, minha amada, coisa triste é quando a pessoa deixa o Espírito Santo de Deus sair da sua vida. Ali para Saul não tinha mais saída, mas para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que deixou que o Espírito Santo de Deus saísse do seu coração, saísse da sua vida, é tempo de voltar, é tempo de retornar ao primeiro amor. Glória a Deus, porque o Senhor está de braços abertos esperando por você. E você que ainda não conhece, que ainda não sentiu a presença do Espírito Santo de Deus em você, aceite-o. Sim, aceite Jesus como único suficiente Salvador, porque quando você aceitar Jesus como único suficiente Salvador, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus passará a habitar em vós. Glória a Deus por esta palavra. Então, em todo tempo, meu amado, minha amada, independentemente do que o Senhor esteja mandando você fazer, obedeça. Samuel aqui ouviu a voz do Senhor e ele falara, né? Como iria se pudesse, senão Saul o mataria. E ali a palavra de Deus nos diz que Samuel ouve a voz do Senhor, porque o Senhor disse para Samuel fazer o quê? Pegar uma vaca, né? Uma bezerra, uma vaca, e levar ao sacrifício. Deus deu a estratégia a Samuel para chegar até ali, na cidade, aonde ele havia mandado. Então, Deus também dará estratégia a você para fazer aquilo que ele tem lhe mandado, meu amado, minha amada. E quando ele manda, ele garante, glória a Deus. E nós devemos confiar no Senhor, porque ele é poderoso. E assim Samuel foi. E aqui os homens daquela cidade tremendo, né? O profeta chegando na cidade pensara que era alguma coisa, mas Samuel disse que era de paz. Quando eles perguntam de paz a tua vinda, Samuel disse que é de paz e que veio sacrificar. E ali ele vai para o sacrifício e leva também ali a Jessé, né? Glória a Deus, e os filhos de Jessé. E ali a palavra de Deus nos diz que depois, quando eles entram, ali Samuel vendo o primeiro filho de Jessé, Abinadab, logo pensa, né? Que esse seria ungido pelo Senhor. Mas o Senhor diz para Samuel: não atente para a aparência, porque esse eu já o tenho rejeitado. Então, meu amado, minha amada, que nós não possamos viver só de aparência, não, mas que nós possamos viver na presença do Senhor, em obediência e fazendo a vontade dEle, para que Ele não nos rejeite, assim como Ele já havia rejeitado ali aquele filho de Jessé. E entraram ali os outros filhos de Jessé, e nenhum seria o escolhido. Passaram-se os 7 filhos de Jessé. Aí Samuel pergunta para Jessé: acabaram-se os mancebos? Jessé fala para Samuel:
que em Davi ele ia um, e esse estava ali no curral, né, cuidando das ovelhas. E a palavra de Deus nos diz que Samuel diz: não nos sentaremos à mesa até que ele chegue, né? Então, glórias a Deus por esta palavra, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, o homem vê a sabedoria, a inteligência, mas o Senhor vê o seu coração. E além do seu coração, meu amado, minha amada, o Senhor vê aquilo que Ele mesmo já colocou em você e já escreveu para você, porque às vezes o Senhor sabe coisas de nós que nós ainda nem sabemos, né? Às vezes não, com certeza. O Senhor sabe coisas de nós que nós nem sabemos ainda. Então, para Davi foi uma surpresa, para a família dele uma surpresa maior ainda, né? Porque eles ali rejeitavam Davi era desprezado pelos seus irmãos, mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor olhara para Davi. Então o Senhor também está olhando para você. O Senhor está lhe abençoando e lhe dando graça. E através dessa palavra vem falar com você para você não temer, mas faça aquilo que Ele mandou fazer. Ele mandou você porque Ele já viu que você é aquela que Ele já preparou, né? Ele já viu e foi Ele que já preparou você para fazer tal obra, glória a Deus, porque, meu amado, minha amada, além da onipotência, da onisciência, da onipresença, o Senhor tem a presciência de todas as coisas. Ele sabe o que acontecerá lá no nosso futuro. Então, se você, se eu, se nós estivermos obedecendo a Deus, o nosso futuro será de paz, mesmo que tenha as guerras, com certeza, porque o servo de Deus não passa sem guerras, sem lutas, né, espirituais, mas o Senhor está conosco para nos dar a vitória. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi chega, ali o Senhor pede para Jessé ungir a Davi. Então, glória a Deus por essa palavra. Perdão, Jessé não, Samuel ungir a Davi, né? Glória a Deus por esta palavra, assim. Quando Davi chega, o Senhor fala para Samuel, para ungir a Davi como rei. E quando Samuel deita o óleo na cabeça de Davi, glória a Deus, o Espírito de Deus se apodera de Davi, né? Glória a Deus. Esse se apoderar quer dizer, toma conta da vida de Davi. Então, profetizo na sua vida que o Espírito de Deus se apodere de você, meu amado, minha amada, para que você possa viver de conformidade à vontade dele. Que história maravilhosa. E nós sabemos que o nosso Deus é assim. Ele age da maneira que Ele quer. Nós não devemos contender com Deus, mas em todo o tempo obedecer. Mesmo que nós não venhamos compreender, mas que nós venhamos aceitar, né? Glória a Deus, aquilo que o Senhor está fazendo. Não queira saber tudo sobre Deus,